Eu queria, nesta manhã, compartilhar da palavra de Deus com vocês, porque nesses tempos de crise nós precisamos nos debruçar diante da palavra do Senhor. E meditando na palavra de Deus, e isso tem sido um tempo muito oportuno, não que não fazia isso antes, mas esse tempo em casa, recluso em casa, nos favorece também, nos dá mais tempo para leitura, e especialmente leitura da palavra de Deus. E eu tenho lido o livro de Daniel, e eu queria compartilhar com vocês do capítulo 2 do livro de Daniel, tá? Capítulo 2, do primeiro versículo ao versículo 23. E se você quiser achar aí na sua Bíblia, ou então no seu celular, se você está assistindo pelo computador, tá? Ou então só preste atenção na leitura que eu vou fazer para você. Estou com a minha Bíblia aqui, é a Nova Tradução na Linguagem de Hoje, então preste atenção. No 2º ano de Nabucodonosor como rei da Babilônia, ele teve uns sonhos que o deixaram tão preocupado que não podia dormir. Então mandou chamar os sábios, os adivinhos, os feiticeiros e os astrólogos, para que eles explicassem os sonhos. Quando chegaram e se apresentaram diante do rei, e ele lhes disse: tive um sonho que me deixou muito preocupado, e não vou ficar sossegado enquanto não souber o que ele quer dizer. E eles disseram ao rei na língua aramaica: que o rei viva para sempre. Pedimos que o Senhor nos conte o sonho, e aí nós lhe diremos o que ele quer dizer. Mas o rei respondeu: eu já resolvi que vocês têm de me contar o sonho, e também explicar o que ele quer dizer. Se não puderem fazer isso, vocês serão todos cortados em pedaços, e as suas casas serão completamente arrasadas. Mas se me contarem o sonho e explicarem o que ele quer dizer, eu lhes darei presentes, prêmios e muitas honras. Portanto, digam o que foi que eu sonhei e o que o sonho quer dizer. E todos os sábios disseram de novo: conte o sonho, e aí nós lhe diremos o que ele quer dizer. Mas o rei insistiu: eu sei o que vocês estão fazendo. Estão procurando ganhar tempo, porque sabem o que eu já resolvi. Que se vocês não me contarem o sonho, vou dar a todos o mesmo castigo. Vocês já combinaram me enganar com mentiras e falsidades, esperando que a situação mude. Contem-me o sonho, e então eu saberei que também poderão explicar o que ele quer dizer. Os sábios deram ao rei esta resposta: não há ninguém no mundo que seja capaz de fazer o que o Senhor quer. Nunca houve nenhum rei, por mais forte e poderoso que fosse, que tivesse exigido uma coisa dessa dos seus sábios, adivinhos ou astrólogos. O que o Senhor está querendo é impossível. Não existe quem possa atender o seu pedido, a não ser os deuses, e eles não moram com a gente aqui na terra. O rei ficou tão furioso que mandou matar todos os sábios da Babilônia. A ordem foi publicada, e então foram buscar Daniel e os seus companheiros para que eles também fossem mortos. Daniel foi procurar Arioque, o chefe da guarda do rei, que tinha recebido ordem para matar todos os sábios da Babilônia. Com muito jeito e com muito cuidado, Daniel perguntou a Arioque: por que foi que o rei deu uma ordem tão dura assim? Arioque explicou o que havia acontecido. Então Daniel foi falar com o rei, e este concordou em esperar, a fim de dar tempo a Daniel para explicar o sonho. Depois Daniel foi para casa e contou tudo aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias. Daniel disse que orassem ao Deus do céu, pedindo que tivesse pena deles e lhes mostrasse o que aquele sonho misterioso queria dizer, a fim de que Daniel e seus amigos não morressem junto com os outros sábios da Babilônia. Naquela noite, Daniel teve uma visão, e nela Deus mostrou o que o sonho queria dizer. Então Daniel agradeceu a Deus, dizendo: que o nome de Deus seja louvado para sempre, pois dele são a sabedoria e o poder. É ele quem faz mudar os tempos e as estações. É ele quem põe os reis no poder e os derruba.
É Ele quem dá sabedoria aos sábios e inteligência aos inteligentes. Ele explica mistérios e segredos e conhece o que está escondido na escuridão, pois com Ele mora a luz. Ó Deus dos meus antepassados, eu te agradeço e te louvo, pois me deste sabedoria e poder. Tu respondeste à nossa oração, nos mostrando o que o Rei quer saber. Palavra do nosso Deus. Irmãos e irmãs, nós vivemos um tempo extremamente difícil, extremamente complicado. É um tempo de crise. E diante da crise, o medo toma conta. O medo é geral. Diante daquilo que estamos presenciando, dos noticiários, daquilo que chega para nós, as pessoas não sabem o que fazer, né? As pessoas ficam perdidas, porque não sabemos o que vai acontecer. Há projeções, há diagnósticos, mas a insegurança toma conta. A crise leva as pessoas ao desespero, a medidas malucas, ao pânico. Isso porque as pessoas não sabem como reagir e como fazer diante desse momento. Mas é neste momento, irmãos e irmãs, que a igreja de Jesus é chamada a agir. Não com métodos alucinógenos, querendo tirar as pessoas da realidade, falando simplesmente do celeste por vir. Olhe para o céu. Nós não somos deste mundo, como se nós fôssemos ETs aqui. A nossa vida aqui é passageira. Somos cidadãos do céu. Tudo isso é verdade. Mas ninguém consegue ficar olhando para o céu por muito tempo quando alguém está pisando no seu pé. Quando tem um vírus aí querendo nos alcançar, tomar conta do nosso organismo. E aí quando se olha para a realidade, mesmo sendo cidadão do céu, não sabe o que fazer, porque isso não falaram para ele. É hora de mostrarmos que a resposta para essa crise e o enfrentamento desta crise, deste momento que a gente está passando. A resposta é Jesus. É Jesus. Pode ser que as pessoas que não creem achem que nós que cremos estamos simplificando. Não estamos, não. Porque Jesus e a sua palavra nos ensina como nós devemos encarar esse momento. Não nos ensina a fechar os olhos. Não nos ensina a negar a realidade. Não nos ensina a vivermos alienados. Mas nos ensina como nós devemos olhar para esse momento. Como nós devemos nos portar diante das pessoas, levando a elas uma mensagem de paz, uma mensagem de esperança, em vez de medo, em vez de preocupações desnecessárias, em vez de pânico. É nesse momento que nós devemos agir como igreja. E aí entra o texto que nós lemos, ou seja, entra o profeta Daniel, a palavra de Deus nos ensinando. Se você já leu o livro do profeta Daniel, você já deve ter lido o capítulo 1. Se você não leu ainda, eu te convido a ler o livro de Daniel e leia aí o capítulo 1, porque no capítulo 1 mostra Daniel e os seus amigos sendo ainda um jovem que foi fiel a Deus, um jovem que confiava no Senhor. E nesse capítulo 2 vamos ver a postura daquele que confia no Senhor, mesmo diante das situações difíceis. Daquele que confia em Deus e que Deus está no controle, mesmo que a sua vida esteja em perigo de morte. Daquele que olha ao seu redor e só vê absurdo, só vê notícia ruim, só vê prognósticos ruins, mas crê que não está sozinho, que nunca está sozinho. Há um Deus que vela por nós. Há um Deus que é todo poderoso. Há um Deus que está no controle da nossa vida. Diz o texto que o rei Nabucodonosor teve um sonho.
e que isto o perturbou. Isso mexeu com ele de tal maneira que ele não fazia outra coisa senão achar alguém que pudesse interpretar esse sonho. E Nabucodonosor ficou tão angustiado, porque sentia que aquele não era um sonho qualquer, não era mais um dos sonhos que ele já tinha tido, mas que tinha a ver com a sua vida, tinha a ver com o seu reinado, ou seja, tinha a ver com a nação, tinha a ver com acontecimentos futuros. E aí eu já vejo a mão de Deus, porque sonhos nada mais são do que a válvula de escape do nosso inconsciente, que vive aí armazenando tudo o que os nossos olhos veem e os nossos ouvidos escutam, isso desde a nossa infância. Os sonhos, irmãos e irmãs, são amorais, estranhos, sem sentido. Lembra dos seus sonhos, daqueles que você consegue se lembrar? Tem sonhos que não tem nada a ver, tem sonhos que são tão malucos. E somente um psicanalista, para nos ajudar a entender os seus significados e nos tratar das nossas neuroses e fobias. Mas os sonhos não são a projeção do que vai acontecer, não são a projeção do futuro, mas aquilo que já aconteceu, tem a ver com a nossa história de vida. Por isso que o analista ele vai ali buscar, ele vai trazer à memória, ao consciente, coisas do seu passado, muitas vezes lá da sua infância. Agora, a não ser que Deus tenha um propósito específico, e aí sim, esse sonho terá uma interpretação, olhando para o futuro. Se não, irmãos e irmãs, é só sonho, é só sonho. Lá em Jeremias 28 diz que o profeta que tem sonho, trate como sonho, mas aquele que tem a palavra, anuncie essa palavra. E ele até faz essa comparação que tem a ver a palha, que é o sonho, com o ouro, que é a palavra de Deus. Agora, o nosso Deus está no controle de tudo. E ele pode usar sim o sonho para te revelar, para nos mostrar coisas. E aqui, o rei Nabucodonosor, que não era servo de Deus, que não era aí alguém temente a Deus, mas que recebeu um sonho e ficou angustiado, porque não sabia o que significava aquele sonho, mas sentia que era algo importante, algo que tinha a ver com o seu reinado e com aquilo que viria a acontecer futuramente. Aliás, esta prática de interpretar os sonhos era comum entre os caldeus. Portanto, Deus se utilizava de algo muito conhecido entre eles. O rei Nabucodonosor estava perturbado, estava em crise. As pessoas que não acreditam em Deus, as pessoas que não confiam em Jesus, no Espírito Santo, que confiam nas suas próprias forças ou nas coisas que têm, normalmente elas ficam perturbadas e inseguras diante do futuro. Diante daquilo que não conseguem entender, diante daquilo que não conseguem dominar. É por isso que diante de uma crise, é comum as pessoas ficarem desesperadas, porque elas se sentem incapacitadas, perdidas, sem algo seguro para se agarrar. As pessoas sempre acham que estão no controle, mas perdem esse controle ou percebem que não tem esse controle com muita facilidade. E quando vem uma crise dessas, então, aí percebem com mais clareza que não há controle nenhum. E aí ficam então perdidas, sem chão, sem direção. E aí começam a procurar por algo que possa responder às suas inquietações. E percebem, às vezes muito tarde, que o mundo não tem resposta. Procuram em todo lugar. Essa é uma época em que as pessoas estão se achegando a Deus, estão chegando-se às religiões, especialmente essas que dizem prever o futuro, mas não passam de adivinhadores. E o mais interessante é que eles só sabem dizer o que vai acontecer. O adivinhador só sabe dizer, apontar, vai acontecer isso ou aquilo, mas não tem a resposta para como enfrentar esse futuro. E nada nos dará essa resposta. Nem a religião, nem as doutrinas das igrejas,
nem a ciência, nem os governos. A nossa única resposta, e aqui não estou falando, né, aí, né, do todo o trabalho que está sendo realizado por cada um desses na tentativa aí de combater esta pandemia, mas a resposta às nossas inquietações, às nossas ansiedades, às nossas inseguranças diante do que vai acontecer, a nossa resposta está somente no Senhor, somente no nosso Deus. O rei Nabucodonosor também procurou nos seus magos, encantadores, feiticeiros, ou seja, na sua religião, e não teve a resposta. Porque o que ele queria, só Deus poderia dar para ele. Ele queria que os seus profetas adivinhassem o seu sonho e depois dessem a interpretação, o que significava aquele sonho. E diante disso, os seus sábios, né, ali chegaram para ele e disseram: o que o Senhor está querendo é impossível. Não existe quem possa atender o seu pedido, está no verso 11, a não ser os deuses. Mas os deuses não moram com a gente aqui na terra. Os deuses estão lá, né, no céu. Os deuses estão lá no seu lugar. Os deuses não chegam aqui até nós. E eles estavam certos em parte, pois somente um ser divino poderia responder ao que o rei queria. Mas estavam errados também, porque não eram os deuses que tinham a resposta, mas o único Deus, o único Senhor, o Deus da Bíblia, o Senhor dos exércitos, aquele que habita sim aqui na terra, nas nossas vidas, naqueles que foram lavados e remidos no sangue de Jesus, naqueles que tiveram um encontro com Jesus, foram alcançados por essa graça. Jesus habita em nós, Deus habita em nós, o Espírito Santo, Deus Trino habita em nós, pois somos, como diz Paulo, o templo do Espírito Santo. Mas como eles não tinham a resposta, o rei Nabucodonosor ficou irado e mandou matar todos os sábios da Babilônia. Não satisfizeram o desejo do rei, não conseguiram responder ao rei, e o rei então, usando da sua força, resolve então acabar com todos eles, não só aqueles que se apresentaram diante dele, mas todos os sábios lá da Babilônia. E Daniel e seus companheiros eram sábios, que viviam na Babilônia. Tinham sido levados como escravos para lá. Eles foram levados cativos quando Nabucodonosor invadiu Judá, invadiu Jerusalém, e ali com seu exército destruiu Jerusalém, destruiu o templo ali em Jerusalém, e levou cativos jovens, levou cativo uma mão de obra qualificada, levou cativo aqueles que poderiam produzir e dar algo para a Babilônia. E Daniel e seus amigos estavam entre eles, deixando lá em Jerusalém somente os doentes, somente as crianças, somente os idosos, aqueles que julgavam serem inúteis para trazer algum benefício para a Babilônia. Se você quer saber esse contexto, é só ler lá em Lamentações. Você vai ver como ficou Jerusalém, como estava a situação lá em Jerusalém. Mas os jovens ali, ou seja, Daniel e seus amigos, lá na Babilônia, não se contaminaram com a magia pagã. Não se contaminaram com tudo que era oferecido para eles ali na Babilônia, os seus costumes, a sua religião. Por isso, eles não se apresentaram diante do rei quando foram chamados sábios. Mas o decreto da morte, o decreto que o rei Nabucodonosor colocou para matar todos os sábios, incluía Daniel e seus amigos. E Daniel então foi procurado para ser levado para a morte. E Daniel então procurou saber, conversando com Arioque, o chefe da guarda ali da Babilônia, que tinha essa incumbência de levar cativo e matar os sábios da Babilônia. E ele
conversou com Arioque e perguntou por que isso está acontecendo, por que o rei tomou uma medida tão dura dessa. E aí ele foi informado do porquê. Ele foi então à presença do rei. Tomou coragem e foi à presença do rei. E conversou com o rei. E pediu um tempo para que ele pudesse dar as respostas que o rei estava querendo. Daniel sabia que Deus poderia conceder a ele esta graça. Que Deus tinha poder para solucionar este problema. Aqui não é um Daniel que está dizendo que sabe tudo que Deus quer, que tudo que Deus pode realmente fazer. Não, é um Daniel humilde, um Daniel que se coloca na presença de Deus, um Daniel que sabe que tudo vem do Senhor, que sabe que pertence a Deus e Deus está no controle de todas as coisas. Ele tinha consciência que em tempos de crise, Deus usa aqueles e aquelas que são dele para fazer a sua obra, para levar esperança às pessoas, para trazer vida às pessoas. Mas para isso, era necessário então que ele, Daniel e os seus amigos tomassem algumas atitudes. E a primeira delas é a oração. Ah, irmãos e irmãs, não existe cristão, não existe cristã sem oração. E aqui não estou falando da oração como um descarrego, a oração como uma fórmula mágica de fazer Deus agir, mas a oração como comunhão com Deus, caminhar com Deus. A oração que se põe na presença de Deus e chora diante do Senhor e confia que Ele está ouvindo, que Ele está caminhando junto de nós, que Ele está cuidando da nossa vida em meio a essa situação. O verso 17 e 18, Daniel sai da presença do rei e diz assim: depois Daniel foi para casa e contou tudo aos seus amigos. Interessante, ele foi para casa. Tem tudo a ver com os nossos dias. Foi para casa. Tá? E contou tudo aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias. E Daniel disse que orassem ao Deus do céu, pedindo para que tivesse pena deles, misericórdia deles, e lhes mostraste o que aquele sonho misterioso queria dizer, a fim de que Daniel e os seus amigos não morressem junto com os outros sábios da Babilônia. Veja que a situação era grave. Daniel e seus amigos sabiam que a qualquer momento eles poderiam morrer. Eles não estavam negando essa realidade. Não estavam agindo de uma fé suicida, que se coloca em risco, não. Eles tinham consciência da situação, consciência da crise, consciência que a situação era caótica, consciência que a situação era realmente muito difícil. E eles então oram a Deus. Daniel diz: vamos orar, vamos clamar, pedir a misericórdia de Deus, para que Deus nos dê sabedoria, para que Deus nos revele, para que Deus nos ajude a viver esse momento, para que Deus nos ajude a vencer esse momento. Ou seja, Daniel convocou seus amigos para uma reunião de oração. Uma reunião de oração. Daniel e seus amigos eram jovens de oração. Não perdiam uma reunião de oração. Eram pessoas que buscavam a presença de Deus. Daniel sabia orar sozinho e fazia isso constantemente. Ele tinha o seu momento devocional, mas também sabia orar com os seus amigos. Irmãos e irmãs, só tem comunhão com Deus quem tem uma vida de oração. Só tem comunhão com Deus quem se coloca, se prostra diante do Senhor em oração. Daqueles que buscam a Deus e caminham com Jesus em oração. Nós estamos vivendo um momento que a gente não pode se reunir ali no templo. Foi nos tirado essa coisa gostosa de estarmos juntos ali em comunhão. Estamos sentindo saudade, eu estou com uma saudade já enorme de ver vocês, de estar junto de vocês. Nós não podemos fazer isso agora. Mas eu queria dizer para vocês
Irmãos e irmãs, ir na igreja, lá no templo, todos os domingos, não te faz ter comunhão com Deus. O que te faz ter comunhão com Deus é uma vida de oração. É uma vida de oração. Aliás, a igreja deve ser consequência desta vida de oração e comunhão com Deus. Aí faz sentido a nossa reunião. Faz sentido nos encontrarmos para celebrar a Deus, para adorar ao Senhor por tudo aquilo que Ele é, tudo aquilo que Ele tem feito, tudo aquilo que Ele tem realizado em nossas vidas e através das nossas vidas. Não estou dizendo que não é importante a reunião. Tá? E vai sair um vídeo sobre isso. Porque tem muita gente também usando desse momento para alimentar aí os desigrejados. Não é sobre isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que o simples fato de estarmos ali no templo não significa que nós estamos em comunhão, porque a comunhão deve ser feita no dia a dia, nessa caminhada com Jesus, nessa caminhada de oração, nessa caminhada em comunhão com Deus através da oração. Por isso, nesse tempo em que estamos impossibilitados de nos reunirmos, de sairmos de casa, vamos nos dedicar à oração. Vamos buscar a presença de Deus. Em vez de pânico, em vez de medo, em vez de semear aí o medo entre as pessoas, através de postagens, vamos exercitar a fé e a confiança no nosso Deus. Semear esperança ao coração do povo. Há muitas notícias sendo veiculadas. Os jornais só falam disso. E isso mexe conosco. Aliás, diz aí os terapeutas, os psicólogos, que essa gama de informações, esse monte de informações que estamos recebendo só tem causado mais ansiedade. Que o melhor é você assistir só um jornal só, você fica sabendo já de tudo o que você precisa saber. E depois, irmãos e irmãs, se coloque em oração, junto com a sua família. Exercite essa comunhão dentro do lar. O culto doméstico. Vamos fazer da oração uma prática constante na nossa vida. Vamos estar buscando a palavra de Deus. Me preocupa quando eu vejo a igreja, que eu falo de maneira geral, indo mais no Google do que na palavra de Deus. O Google é importante, eu não estou negando nada disso. É uma ferramenta fantástica para a gente ter as informações necessárias. Inclusive a tecnologia está aí, nós estamos usando a tecnologia e louvado seja o Senhor por ela. Mas ela não pode substituir a palavra de Deus. Busque na palavra de Deus a orientação necessária, o conforto. É pela palavra que vem a fé no nosso coração. Daniel não orava só em tempos de crise. Era uma prática constante. É só ler o livro de Daniel, você vai ver o quanto a oração fazia parte da sua vida. Não era aquele que foi buscar a oração só porque estava em crise. Não era aquele que foi lá buscar a oração porque ele estava vivenciando um drama na sua vida. Ele não foi orar porque ele estava em risco ali de morte, mas ele orava sempre. É claro que agora se empenhou mais ainda na oração, porque se tem alguém diante da crise que pode nos socorrer, esse é o nosso Deus, é o nosso Senhor. Que esse momento de crise nos leve aos pés de Jesus em oração. Uma outra atitude que Daniel e seus amigos tinham que ter nesse momento é muita humildade. O verso 20 diz assim: então Daniel agradeceu a Deus dizendo que o nome de Deus seja louvado para sempre, pois dele são a sabedoria e o poder. Daniel sabia que o poder não estava nele. O poder só estava em Deus. Ele sabia que quem dava sabedoria era Deus. Ele sabia que sem Deus certamente ele seria morto. Porque só Deus conhece os pensamentos, só Deus conhece os sonhos, só Deus conhece o futuro. Nós não sabemos o que vai acontecer, irmãos e irmãs. Essa é a realidade.
Mas nós trabalhamos na esperança e na confiança de que Deus sabe, de que Deus está no controle. A gente só consegue enxergar um pouquinho à frente. Tem os diagnósticos, os prognósticos, está tudo aí sendo colocado, as projeções para as próximas semanas, e devemos ficar atentos a essas projeções e não sair de casa. Mas quem sabe exatamente o que vai acontecer, né, até o final de tudo isso é o nosso Deus. Ele conhece toda a nossa vida, a história de toda a nossa vida. Lá no Salmo 139 diz que todos os nossos dias estão contados. Estão no livro de Deus. O poder é dele e não nosso. A sabedoria vem dele e não nossa. Lá em 2 Coríntios 4:7, o apóstolo Paulo vai falar sobre isso e diz assim: porém nós que temos esse tesouro espiritual, que tesouro é esse senão a vida de Jesus em nós, a glória de Cristo que habita em nós. E ele diz que esse tesouro espiritual está em nós, que somos um pote de barro ou potes de barro. Para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Pertence a Deus e não a nós. Deus é todo poderoso. O mal, o diabo, alguns querem colocar, isso é o diabo, isso é Satanás que está aí. O diabo sempre está fazendo coisa ruim. É o papel dele, está sempre fazendo coisa ruim. Mas ele não é todo poderoso. Quem é todo poderoso é o nosso Deus, o Senhor dos exércitos, o Senhor da nossa vida. E esse Deus que escolheu a nossa vida para fazer morada. Ele está no controle da minha vida, da sua vida, de todos nós. Ele dá sabedoria, força, orientação para vivermos, passarmos e vencermos este momento. Não somos nós que dizemos o que Deus deve fazer. Não somos nós que estamos no comando. Ele é o Senhor. E é a Ele que nós devemos recorrer em tempos de aflição, porque Ele sabe de todas as coisas. E a última atitude que Daniel e seus amigos tinham que tomar. Primeiro, oração. A segunda, humildade. Reconhecer que nada somos e que precisamos do Senhor. A terceira atitude, fé e louvor. Fé e louvor. O verso 23 diz assim: ó Deus dos meus antepassados, eu te agradeço e te louvo, pois me deste sabedoria e poder. Tu respondeste à nossa oração, nos mostrando o que o rei quer saber. Daniel confiava no Senhor e que a visão que tivera à noite, provavelmente no sonho, era a resposta de Deus. E por isso ele louvava a Deus, demonstrando a sua fé e gratidão. E esse louvor aqui não é só cantando. Muitos crentes acham que louvar a Deus é só cantar. Não, louvor tem a ver com a nossa vida. O louvor é diário. Tem a ver com a nossa fé, com a nossa confiança, com o nosso serviço, com os nossos gestos, com a nossa caminhada com o Senhor. A crise ainda estava presente. O risco de morrer ainda persistia. A desgraça ainda rondava a sua vida. Mas Daniel, com fé, louva ao Senhor. Mas Daniel, com fé e confiança, adora a Deus e diz: tu és o meu Deus, que me dá sabedoria e poder para vencer o inimigo, para vencer esse momento. Ou seja, é o cântico na agonia. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu louvo a Deus porque eu sei que Ele está no controle. Eu sei que Ele está tomando conta. Eu sei que Ele sabe de todas as coisas. Eu sei que Ele cuida da minha vida. Ele cuida da sua vida. Ele cuida de todos nós. Ele cuida da humanidade. Que a igreja seja mensageira da esperança nesses tempos de crise. Anunciando a Jesus e o seu reino como resposta às interrogações das pessoas. Que diante da ansiedade das pessoas, anunciemos, acima de tudo, a palavra de Deus. A palavra de Deus.
Eu sei, irmãos e irmãs, que a gente recebe notícias e quer compartilhar do que está acontecendo, né, das projeções. Mas tudo isso eu tenho certeza que as pessoas estão sabendo. Elas estão sabendo. As pessoas estão ligadas na internet, estão ligadas aos acontecimentos, estão ligadas a tudo que está aí chegando para elas. Tá? Não estou dizendo que a informação não seja importante. Por favor, não me entendam dessa maneira. Mas que a gente possa semear a esperança e levar a palavra de Deus às pessoas. Às pessoas, porque toda informação, ela nos dá condições de olhar, de fazer a leitura da nossa realidade. O momento é crítico, o momento é difícil, mas a palavra de Deus, ela vem fortalecer o nosso coração e vem nos dizer que em Cristo somos mais do que vencedores. Sejamos mensageiros da esperança. Ore pelas pessoas. Ore, ligue para as pessoas. A gente não pode sair de casa. Ore, faça chamada de vídeo. Converse com as pessoas. Leve essa palavra às pessoas, a palavra de Deus. Sejamos solidários com aqueles que sofrem, com os mais vulneráveis. E aqui coisas bem práticas, coloque-se à disposição daqueles que são mais vulneráveis, ou seja, os idosos, sejam os nossos pais, os parentes, vizinhos, para ir ao supermercado comprar alimentos. Vamos ajudar. Aqui no prédio está assim. Eu estou vendo isso acontecer e isso me alegra o coração. Né? As pessoas estão se colocando aí à disposição, né, para ajudar uns aos outros. Dispense, presta bem atenção, dispense a sua funcionária, aquela diarista que faz a limpeza na sua casa, no seu escritório, mas continue a pagar a sua diária. Eu sei que o momento é difícil, está todo mundo inseguro, como vai ser, empregos, vai reduzir, salário, não sei, aquela coisa toda. Eu sei que está todo mundo vivenciando essa insegurança, mas eu digo para você, ó, Deus vai te honrar e vai te abençoar. Tá? Não vai fazer falta, mas para essa diarista está fazendo falta já. Eu estou fazendo isso com a diarista aqui em casa. Ore pelos profissionais da saúde. Irmãos e irmãs, eu vi a notícia de que estão agredindo profissionais da saúde. Essas pessoas estão no fronte, estão ali, sabe, na linha de frente da batalha, cuidando dos enfermos. E aí, porque eles pegam transportes e eles vão já com as roupas, né, do serviço, tá? Estão sendo taxados por alguns, tá? Alguns malucos, né, de pessoas que estão transportando o vírus para todo lado. Você vê o pânico que gera, o medo que gera. Ore pelos profissionais da saúde. Ligue, se você conhece alguém, ligue para ele. Fale com ela. Ore com ela. Dê uma palavra de Deus para ela. Ore pelos enfermos. Pela cura de Deus sobre a vida deles. Estão sendo testados os remédios, ainda não sabemos se esse remédio vai dar certo ou não. Nós temos esperança, sim. Deu alguns resultados em algumas pessoas. Mas você vê o pânico e o medo faz com que as pessoas estão indo nas farmácias comprar já esse remédio e tudo. E está fazendo falta agora o remédio. Uma loucura. Ore pelos enfermos. Ore para que a cura de Deus esteja sobre eles. Que os médicos, médicas e os remédios sejam ungidos por Deus. Para ser bênção de cura para a vida dessas pessoas. Ore por aqueles que estão aí trabalhando, né, os cientistas, os nossos cientistas brasileiros, que estão sendo muito importantes neste momento, que nem sempre são valorizados. Ore para que esses consigam, com a sabedoria que Deus dá, achar logo a cura. Ore pelas famílias enlutadas. Quantas mortes no mundo todo. Pessoas estão sofrendo, famílias estão sofrendo. A gente não pode ir lá dar um abraço, não pode ir lá estar junto. Mas você pode ligar, você pode orar por elas, você pode ajudá-las com oração. Ore pelos moradores de rua, irmãos e irmãs.
Nós estamos impossibilitados de ir até eles. Temos o nosso projeto ali, não podemos levar o alimento, a roupa, estar com eles, orar com eles ali. Vamos orar por eles. Eles são população também muito vulnerável, também talvez a mais vulnerável, estão na rua. Quando é para a gente sair da rua, todo mundo sair da rua, todo mundo ficar em casa, eles não têm casa, a casa deles é a rua. Vamos orar por eles, pedir a misericórdia de Deus. Nós não podemos ir até eles porque nos colocamos em risco. E não é só simplesmente nos colocarmos em risco, mas também vamos colocar em risco os nossos familiares ao voltarmos para casa. Então estamos impossibilitados. Deus tenha misericórdia dessas vidas, porque Deus cuida dos mais vulneráveis. Deus cuida desses. Vamos orar por eles, clamar pela vida deles. Esse é o momento de oração, de descansar nas mãos de Deus. Esse é o momento de reflexão e com muita humildade reconhecermos que nós somos frágeis, pequenos diante do problema, diante dessa pandemia, e crermos que Deus tem a solução e já está agindo em nossas vidas e quer agir mais ainda através das nossas vidas. Esse é o momento de exercermos a nossa fé, de louvarmos a Deus apesar da crise, apesar do distanciamento social, do isolamento, do coronavírus, na certeza de que em Cristo somos mais do que vencedores. Esse é o momento de nos colocarmos à disposição do Senhor para sermos bênção na vida das pessoas. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Que Deus abençoe a sua igreja no nosso país e em todo o mundo. Que Deus abençoe o povo brasileiro. Que Deus abençoe, os povos aí, no mundo inteiro. Povo italiano, povo francês, o povo espanhol. Ó Pai, aqueles, os americanos, aqueles que estão vivenciando esses dramas aí com maior intensidade já do que nós. Que a graça do Senhor esteja sobre todos e sobre todas, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai Santo e Pai querido, nós ouvimos a Tua palavra e a Tua palavra fala ao nosso coração. Ela enche o nosso coração de fé, de esperança, de certeza de que não estamos sozinhos diante dessa crise, dessa pandemia, mas que o Senhor está conosco. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem nos amparado. O Senhor tem nos fortalecido. O Senhor tem enchido o nosso coração de fé e de esperança de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Pai querido, em nome de Jesus, Pai, esteja abençoando o Teu povo, abençoando a Tua igreja. Estamos impossibilitados de estarmos juntos, ó Pai, mas que mesmo cada um no seu lar, cada família no seu lar, ali, ó Pai, estejamos nessa comunhão, em oração, ó Pai, uns pelos outros, em oração, ó Pai, pelo mundo, em oração pelas pessoas que estão contaminadas, em oração pelos profissionais de saúde, em oração, ó Pai querido, para que esse tempo seja abreviado e possamos logo estar juntos novamente. Pai querido, em nome de Jesus, cuida de cada um de nós. Pai, não deixe que o pânico, que o medo tome conta. Não deixe, ó Pai, que a internet, a televisão, os noticiários conduzam a nossa vida, mas que a Tua palavra nos conduza. Que a Tua palavra seja realmente, ó Pai, um instrumento, um alimento que venha trazer o conforto e o consolo às nossas vidas. E assim possamos semear a esperança, ó Pai, as pessoas que estão fragilizadas, que estão vulneráveis, que estão amedrontadas, que estão aí, ó Pai, em pânico, que possamos transmitir a Tua palavra que conforta e consola e fortalece neste momento e que traz toda a esperança. Sê, ó Pai, com todos os enfermos. Pai, em nome de Jesus, derrama a Tua cura sobre eles e elas, ali nos hospitais, unge os médicos, enfermeiros e enfermeiras, ó Pai, todos que trabalham dentro do hospital, ó Pai querido, ó Pai, todos os funcionários ali que estão ali trabalhando, ó Pai, que a Tua graça esteja sobre eles e elas, ó Pai, e sejam bênção na vida de todos aqueles e aquelas que estão enfermos. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa aqueles que estão trabalhando para buscar a cura. Ó Pai, aqueles que estão ali na ciência,
trabalhando e buscando, ó Pai, uma vacina. Pai, em nome de Jesus, que esse tempo chegue logo. Ó Pai, que essa vacina seja descoberta logo, em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, dá sabedoria aos nossos governantes, ó Pai, para que eles possam tomar as medidas corretas, necessárias neste momento, ó Pai, para salvaguardar o povo. Ó Pai, que a economia não seja a principal motivação, mas seja a vida do povo. Sabemos que a economia é importante, ó Pai querido, mas o povo agora precisa ser cuidado. O povo precisa ser, ó Pai, orientado, e que o povo possa compreender e o povo possa atender, ó Pai, a tudo que está sendo colocado, e possamos permanecer nos nossos lares. Possamos permanecer, ó Pai, nesse distanciamento e isolamento, para que possamos combater e vencer a luta contra esse vírus. Pai, sei com as famílias enlutadas, abençoa, Pai, cada família, traz o teu conforto. Só o Senhor pode, ó Pai, confortar. Há famílias que não conseguem, ó Pai, lá na Itália, em outros lugares, na Europa, não conseguem nem enterrar os seus parentes. Que triste, Pai, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Pai, e traz o teu conforto, o teu consolo. Usa das nossas vidas, Senhor amado, para confortar e ajudar essas vidas. Mesmo à distância, mas ela pode ser encurtada, ó Pai, por um telefonema, por um WhatsApp, uma chamada de vídeo, pela rede social. Pai, em nome de Jesus, Pai, guarde o nosso país, sustenta o nosso povo, sustenta toda a humanidade, e que nós possamos, ó Pai, em breve, em nome de Jesus, termos notícias boas, alegres, de que estamos vencendo essa batalha. Nós cremos na vitória, Pai, e trabalhamos nessa esperança porque cremos que o Senhor está no controle, porque o Senhor está à frente. Oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém, amém e amém. Deus abençoe, irmãos e irmãs, tá? Procurem aí, se você precisa de alguma orientação na área psicológica, alguma ajuda nesse sentido, tá? Me procure, eu procuro o Dr. Kleber, nós vamos agendar um horário para você aí, tá? Também de orientação jurídica, a doutora Rita pode também me ligar, e atendimento pastoral, estou à disposição todos os dias aí, tá? Especialmente naqueles horários, irmãos e irmãs, tá? Porque, né, temos preparado muitos conteúdos, né, de vídeos, de estudos, de pregações, para que nós possamos estar aí alimentando a todos vocês, tá? Com a palavra de Deus. Deus abençoe, que você tenha um domingo abençoado aí com a sua família, tá? Uma semana abençoada também, tá? E fica mais uma vez o aviso, tá? E até o apelo. Não saiam de casa, somente, tá? Quando for necessário, tá bom? Tá? Deus o abençoe. Recebei a bênção e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno, meigo e querido Pai, o consolo, as manifestações, o ensino do Espírito Santo, esteja, Pai querido, com a tua igreja, esteja com o povo brasileiro, esteja, ó Pai, com toda a humanidade, hoje para todos sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe, irmãos e irmãs. Até mais. Um abraço.